Oi, tudo bem? Nós estamos aqui hoje com um profissional da área de farmácia para uma entrevista, um podcast para matéria de epidemiologia. Somos alunos do primeiro semestre de farmácia. Tudo bem? Meu nome é Maria Luísa. Eu sou a Fernanda. Eu sou a Fanny. Eu sou a Gabi. Olá, tudo bem? Eu sou o Hugo, farmacêutico. Tenho especialização em farmácia clínica, farmácia hospitalar, especialização em farmácia de saúde coletiva e epidemiológica. Atualmente eu atuo como pesquisador no Instituto Butantan e também como farmacêutico clínico aqui no Hospital Municipal de Taboão da Serra. Agradeço o convite pela participação para fazer essa gravação desse conteúdo. Eu espero poder contribuir um pouco aí da rotina do profissional farmacêutico frente à epidemiologia aí com todos vocês. Como você define do papel do farmacêutico epidemiológico no sistema de saúde atual? Atualmente, o papel do farmacêutico ele está cada vez mais importante no Sistema Único de Saúde, principalmente voltado à epidemiologia. A epidemiologia ela é um estudo que ela vai fazer uma avaliação da distribuição das doenças ali naquela comunidade, na sociedade, né? Naquele perímetro urbano ou numa instituição específica que você esteja atuando. E o profissional farmacêutico clínico vai trabalhar sozinho frente à epidemiologia, ele sempre vai estar ali com uma equipe multi junto com outros profissionais. Mas podemos classificar como destaque né, frente ao profissional farmacêutico não só o perfil da doença, mas também o quanto que algumas doenças podem ser agravadas pelo uso incorreto, por exemplo, de medicação, não adesão aos tratamentos farmacológicos, ou até cuidados básicos ali que podem disseminar e contribuir no aumento daquele caso, daquela doença específica. Então, acaba sendo um pouco diferente, né, nas frentes de atuação, quando a gente vai falar de um trabalho epidemiológico dentro de um hospital ou dentro de uma unidade básica de saúde, e quando a gente vai falar, por exemplo, de um perfil epidemiológico, um estudo epidemiológico dentro da pesquisa, onde a gente vai ter que avaliar a sociedade como um todo, regiões um pouco mais amplas, doenças sazonais e regionais, que às vezes é mais comum na região nordeste, na região norte do país e menos comum na região sul, até por conta de condições climáticas mesmo. Então, a gente tem que estar muito direcionado no perfil epidemiológico que a gente vai fazer aquele trabalho, né, na doença, na situação específica e o mais importante é na população, né, no grupo que a gente vai avaliar esse perfil epidemiológico. Quais são as suas principais responsabilidades no dia a dia de trabalho? Hoje vamos fragmentar aqui, né, meus 2 dias de trabalho, né? Eu tenho dupla jornada, então no hospital minha principal responsabilidade hoje é fazer a avaliação das prescrições médicas. Então todo paciente que ele é internado em ambiente de UTI e enfermaria, eu tenho que fazer a avaliação da prescrição médica. Então basicamente, né, eu inicio minha jornada de trabalho puxando ali o relatório de evolução médica de cada paciente, e aí a primeira coisa que eu acabo avaliando é o diagnóstico, a hipótese diagnóstica daquele paciente. Paciente que, por exemplo, tem hipóteses diagnósticas menos grave, a gente classifica como verde e aquela avaliação daquela prescrição ela fica para o final. A gente sempre vai dar importância em pacientes graves. Então, por exemplo, o paciente está internado com uma síndrome hipertensiva. É grave, só que, porém, o manejo, né, existem protocolos clínicos na diretriz terapêutica do Ministério da Saúde que traz o manejo ali para o profissional médico fazer essa abordagem que são muito eficazes. Então, a gente consegue classificar já que tem um protocolo, tem as medicações que o profissional vai entrar para tratar esse período de agudização da hipertensão. Então, a gente classifica ele como uma prescrição que eu posso avaliar depois. Aí é diferente, por exemplo, de um paciente que está internado porque ele está com síndrome hepatorrenal. Então, aí já é um pouco mais complexo. A gente está falando, por exemplo, de uma doença que vai trazer um perfil de alteração metabólica e sistêmica no paciente. Então, todo o conjugado de prescrição de fármacos prescrito tem que ser avaliado. Então, a gente prioriza ali essa situação. Um paciente que está entubado, quanto tempo ele está entubado, né? Qual é a meta de tempo de intubação naquela instituição.
Então, a gente entra quando a gente vai trabalhar também com outros profissionais. Físio, como que tá aí essa questão, né, tipo, a resposta fisiorrespiratória desse paciente nessa intubação? Vai começar a extubar quando? Tem previsão, né? Então, a gente faz essa avaliação porque a gente vai sempre sugerir diminuir dose do sedativo quando o paciente está entubado, avaliar o uso de antimicrobianos, algumas drogas que são prescritas, protocoladas na instituição, então proteção gástrica, por exemplo, quando o paciente é internado. Então, tem que fazer todo esse compilado, essa seleção de paciente, de acordo com a gravidade da sua internação, eu faço esse macro da avaliação. Fazendo essa avaliação, tenho que fazer evolução farmacêutica, né, no sistema, e aí é quando eu entro com as recomendações e intervenção farmacêutica, sugestão de intervenção. Então, quando a gente vai lá fazer uma abordagem junto ao profissional médico, para tentar entrar em um acordo, tirar alguma dúvida, doutor, você prescreveu isso daqui com isso. Existe aqui uma interação medicamentosa que pode causar tal situação. É válido manter esse risco? É válido frente ao quadro do paciente? Sim ou não? Não é válido, vamos tirar uma então. Então, tem que fazer esse trabalho em conjunto, né? É bom sempre lembrar que o profissional farmacêutico, a gente não tem autonomia nenhuma para suspender ou falar assim, tira essa medicação. Isso é uma determinação médica, né? É uma responsabilidade do profissional médico. Só que nós temos ali bagagem suficiente para conseguir trazer esses alertas para ele, né? Então, o paciente ele está internado, está, por exemplo, sedado ou não, né? Em coma induzido ou não, e fazendo uso, por exemplo, de uma fenitoína sódica e de um omeprazol. Existe interação, a gente pode potencializar a fenitoína junto com o omeprazol. Vale a pena deixar o paciente que está sedado, às vezes é um paciente idoso, tem uma distribuição plasmática já reduzida, um comprometimento ali renal para fazer a eliminação ali dos metabólitos que são feitos pela via renal. Vale a pena deixar, né, potencializado esse efeito neurológico dele junto à fenitoína? Vale, não vale. Então vamos tirar o omeprazol, é só um protetor gástrico, a gente pode entrar, por exemplo, com um antiácido, caso o paciente apresente desconforto, né? Então, assim, é sempre uma troca e tem que ter sempre o consenso ali, e sempre muito justificado, né? A gente não pode chegar lá, eu vi aqui que isso com isso não pode. O profissional ele vai falar assim, tá, e o que tem? O paciente tá bem, tá melhorando, né? Então, é uma rotina, assim, muito minuciosa, né? Depois que eu faço todo esse compilado, essa avaliação de prescrição, aí vem a parte que eu tenho que focar, por exemplo, de números, que é onde a gente entra na parte epidemiológica. Por que nessa quinzena houve o aumento, por exemplo, do uso de antimicrobiano piperacilina com tazobactam na unidade? Então, assim, na minha unidade de farmácia eu estava tendo um uso médio de, por exemplo, 50 frascos por dia. E agora, nesses últimos 15 dias, eu estou usando 70. Então, por que aumentou? Né? O que teve de alteração ali, nesse período, nesses dias, que aumentou, né, o número de infecções que foi necessário fazer o uso de um antimicrobiano de amplo espectro. Então, aí eu tenho que começar a investigar e fazer a avaliação mais detalhada ainda. Quadro de infecção respiratória, veio uma temporada ali, dias de frio, chuva, queda de temperatura, onde a gente tem aí o aumento, por exemplo, de síndromes respiratórias na sociedade, né? O que está acontecendo para ter esse aumento, né? São pacientes que estavam internados, já estavam fazendo uso de outros antimicrobianos e precisou fazer o escalonamento, precisou fazer a substituição para de um espectro maior, porque estava tendo resistência ou estava sendo pouco eficiente o tratamento antimicrobiano. Então, aí é quando a gente entra ali na frente epidemiológica para fazer toda essa investigação, né? Esse detalhamento. O que a doença está causando e o impacto daquilo em frente daqueles pacientes. Já na pesquisa, a rotina é completamente diferente, né? Então, o dia a dia na pesquisa, ele se resume primeiramente no estudo, né, que eu estou conduzindo.
nós trabalhamos com projetos, né, específicos. Então, por exemplo, a minha equipe ela vai atuar no projeto XPTO. Então, esse projeto ele está visando uma vacina assim, assim, assado, uma vacina DNA recombinante. E aí, dentro da rotina ali, né, tem todo o passo a passo né, e os critérios que eu tenho que cumprir para apresentar um estudo clínico que esteja conforme as diretrizes legais para a agência reguladora. Porque existem os critérios, todos os estudos básicos, existem ensaios analíticos e ensaios clínicos que são obrigatórios fazer, né, antes de qualquer submissão. Existem os testes que a gente precisa fazer, né, em laboratório, tanto in vitro quanto in vivo. Então, é uma rotina um pouco mais de passo a passo, né? Então, essa semana a gente vai fazer os testes em vivo, depois vai avaliar resultado. Deu conclusivo, positivo ou não. Não deu, por quê? Revisa o protocolo de pesquisa, né? Então, é um pouco mais minucioso, é um pouco mais cirúrgico, porque a gente está trabalhando, né? Antes da gente provar que o produto tá bom. Então, depois que a gente registra, foi um trabalho muito árduo de muitos meses e anos até para a gente conseguir garantir a eficácia, a segurança, né, daquele produto, seja ele uma vacina, um soro ou qualquer medicamento. Então, na pesquisa, a rotina ela é um pouco mais direcionada, né, frente a esses protocolos e frente às atividades ali que eu preciso executar para conseguir entregar todo esse compilado que é obrigatório, que é exigido para a gente fazer uma submissão para avaliação do estudo. E você consegue, tipo, usar coisas do seu trabalho na pesquisa e na farmácia clínica uma com a outra, tipo, conciliar, sabe? Por incrível que pareça, usa muito, muito. Hoje, né, falando como profissional farmacêutico, eu deixo bem claro que realmente é muito difícil fazer esse sinergismo, né, entre as duas áreas e fazer com que os profissionais que atuam em uma área e atuam em outra entenda, né, e consiga ver o quanto de conhecimento que a gente consegue aproveitar em uma frente ou em outra. Então, por exemplo, hoje quando eu estou fazendo avaliação, por exemplo, de algum estudo de caso ou algum documento específico, eu estou, né, avaliando uma cepa bacteriana que vai ser utilizada ali para fazer um processo fermentativo ou uma síntese proteica para síntese de uma proteína específica que a gente precisa, a gente tem que ter todo um embasamento biológico ali e tudo mais. A base de celularidade, que é o que a gente acaba vendo, né, principalmente no início da graduação, o que é uma célula, né, o que é uma bactéria, o que é uma célula eucariota, o que é uma célula procariota, como que né, essa divisão ali dos procariontes, bacilos, cocos e tudo mais. E a gente fica ali, às vezes, na graduação, né, nossa, mas pra que isso, né? Por incrível que pareça, dependendo da área que você vai atuar, realmente você vai usar muito pouco. Mas dependendo da área que você vai atuar, você, puta, aquela merda. Eu preciso lembrar daquilo lá atrás, porque é a base, né? Então, assim, a formação, né, a graduação, ela não vai te trazer todo o conhecimento que você precisa para ser um bom profissional. Isso é fato. Mas ela te deixa preparado para saber onde buscar a informação. Então, putz, eu lembro que eu vi isso. Então, você já sabe, você já tem um norte de, né, como que você vai pesquisar aquilo, como que você vai ir atrás. E bons profissionais não é o que levou 10 durante toda a graduação porque decorou tudo. Né? Bons profissionais é aquele que consegue desenrolar suas atividades, né? Quando você está no dia a dia, na realidade ali do profissional, e você consegue desenrolar com muita propriedade, ir atrás de uma informação e trazer uma resolução de um problema, e você aprendeu com aquele problema. Né? Então, é muito difícil fazer isso. E o mercado de trabalho, ele traz esse bloqueio, né? Então, um profissional hoje que ele atua dentro de um hospital, ele dificilmente ele vai ser reconhecido, né, pela indústria farmacêutica para ser contratado. E o contrário também é verdade. Se eu pegar o meu currículo, por exemplo, da pesquisa, da indústria, e entregar ele, né, para uma vaga de farmacêutico hospitalar, eles não vão ler meu currículo.
As atividades são diferentes, só que o conhecimento que a gente acaba utilizando para fazer a avaliação de cada situação, ele vai ser o mesmo. Né? Então, quando, por exemplo, eu vou avaliar uma precisão de um paciente no hospital, que eu tenho que ver o que o paciente tem, avaliar todo, né, a fisiologia dele, ver o que o médico trouxe ali como possibilidade de diagnóstico, né, como que o paciente está evoluindo, está melhorando ou não frente àquilo que ele está apresentando. Toda essa parte de fisiologia vai estar na ponta da língua. Quando chega na pesquisa que a gente vai avaliar, então ele fala assim, eu preciso de um indivíduo saudável. Putz, espera aí, o que é um indivíduo saudável? Ou assim, eu preciso de um indivíduo que tenha uma doença X específica para a gente testar essa medicação. Espera aí, qual a fisiologia dessa doença? Quais são as alterações fisiológicas que o meu paciente vai poder apresentar para ser classificado, para se enquadrar dentro desse perfil aqui de estudo clínico. Né? Então, assim, como que a gente fala que não vai aproveitar conhecimento de uma área na outra? Né? Então, é engraçado, eu vejo até com um pouco assim de hipocrisia, mas a gente não pode julgar também, porque às vezes quando a gente sai da graduação e a gente ingressa em uma área, né, a gente toma frente de uma área, a gente começa a ter uma progressão de carreira que chega uma hora que a gente não quer mudar de área, porque eu já estou muito bom naquilo, e é muito bom a gente trabalhar com confiança. Né? Tipo, eu sou bom no que eu faço hoje, a gente entrega ótimos resultados, a gente vai ser reconhecido por isso. Então, não dá para também, né, julgar esses profissionais assim, que acabam não aceitando esse movimento entre as áreas. Então, assim, é muito minucioso, mas, assim, sendo bem sincero, muita informação eu consigo aproveitar, muita mesmo. E assim, eu até sou grato, assim, por conseguir trabalhar nessas duas áreas, porque eu ainda vejo que eu consigo ser um pouco mais humano frente, né, na pesquisa, e na frente clínica eu consigo ser um pouco mais cirúrgico no que eu vou avaliar por conta né, desses conceitos regulatórios que a gente acaba tendo ali na indústria. Então, questão de validade, de estabilidade de medicação, questão de diluição, questão de preparo em bolsa, o que pode misturar com o que. Então, eu pego mais um pé da enfermagem durante o preparo das medicações por conta disso. Questão de temperatura, armazenamento. Então, a gente fica um pouco mais criterioso em relação a isso, porque realmente eu sei a importância e todo o estudo que foi feito ali na indústria para aquelas especificações serem estabelecidas. Como funciona a sua interação com outros profissionais da saúde em casos de investigação de surtos? Boa. A interação ela é mútua e ela é contínua todos os dias. A gente não tem um dia para eu falar para você que, nossa, eu trabalhei sozinho só com outro colega farmacêutico. Tanto dentro do hospital quanto na pesquisa. Então, ali dentro do hospital, principalmente, o acesso, né, e a interação é diária com profissionais médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, técnico de enfermagem e assistente social. Claro que a gente acaba tendo contato com alguns outros profissionais também, pessoal da psicologia, mas assim, basicamente essa frente, né, é diária. Então, o profissional médico porque ele prescreveu e eu estou avaliando uma prescrição. O profissional de enfermagem porque ele está ali, né, todo o tempo em cuidado com o paciente, fazendo a administração ali das medicações. Então tem esse contato também mútuo e contínuo com o paciente, e a gente está ali, mesmo que às vezes pelos bastidores, né, que o farmacêutico sempre está ali, às vezes dentro da farmácia, está no cantinho ali, onde quase praticamente ninguém o vê, mas a gente tem esse contato. Técnicos, principalmente de enfermagem, porque eles estão a todo tempo ali na farmácia buscando as medicações, materiais em gerais que vai, né, ser utilizado ali para fazer os procedimentos básicos, desde higiene pessoal básica de um paciente internado até por exemplo, a passagem de uma sonda que vai ser preciso ali naquele paciente. Então eles estão a todo tempo ali em contato com a gente da farmácia, né? Então e a interação ela é mútua, porque às vezes a gente tem problema, por exemplo, de distribuição, às vezes atrasou uma entrega
né, de um pedido da farmácia e às vezes o profissional chega lá e fala assim, eu quero uma sonda de aspiração tamanho 12 e tá em falta. E aí, então, como que a gente, né? Então, a gente vai ter que interagir com ele, olha, não tem a 12, você não consegue utilizar a 10 ou a 14? A 14 é muito grande, vai machucar o paciente. Se você utilizar uma menor, vai demorar um pouquinho mais para aspirar, mas você não consegue usar ela. Então, assim, tem que ter esse contato. Vai ter situações que você fala assim, não, eu quero a 12. E aí, o farmacêutico ele vai ter que se movimentar, tentar um empréstimo com hospitais próximos. Então, a gente tem, né, também essa rede de apoio, né? É até engraçado porque às vezes, né, outros profissionais nem imaginam como que acontece. Mas como assim? Você falou que não tinha e agora tem? Mas a gente foi atrás, a gente pediu, pegou o motoboy, pegou o empréstimo, trouxe. Não só para materiais, mas para medicação também. Então, de uma forma muito bonita e interessante, existe redes de apoio. A gente utiliza aplicativo de comunicação como o WhatsApp. Tem grupos ali, então, né, hospital tal, hospital X, hospital Y, às vezes da cidade vizinha, aí tá todo mundo ali, a gente fala assim, olha, tá em falta tal medicação, tá em falta tal material, alguém tem para emprestar até amanhã que vai chegar meu pedido? E aí, eu tenho, pode mandar buscar, aí a gente manda o motoboy, o motoboy vai e busca. Então, essa interação, ela é assim, desde o início do plantão. Ela o tempo inteiro, assim, a gente interage muito, muito. E na pesquisa também, a gente interage muito, porque eu estou realizando uma atividade aqui, às vezes o meu colega que é biólogo está realizando uma outra atividade, porque ele é especialista, às vezes, naquela atividade. Aí eu estou falando com um engenheiro químico que está fazendo uma outra coisa ali. Aí eu estou falando com um químico que está fazendo uma outra coisa, uma síntese, alguma coisa. Então, assim, a gente interage e é muito dependente. Às vezes a minha atividade, ela trava, eu tenho que parar, porque eu estou dependendo de um outro profissional para continuar aquilo. Então, isso é o dia a dia de trabalho, assim, em qualquer área vai ter que ter essa interação. Qual foi o caso, o estudo epidemiológico mais desafiador da sua carreira até agora? Olha, até agora foi quando eu trabalhei numa UBS e deu um surto de tuberculose na comunidade, que de verdade, assim, a gente não sabia mais o que a gente fazia. De pegar, por exemplo, residências de ter 8 pessoas e as 8 testarem positivas para bacilo. Então, assim, são doenças de notificação e isso é muito importante também, né, que a gente não pode esquecer que a epidemiologia ela não vai estar associada só ali na frente, né, da disseminação da doença, né, na comunidade ou naquele grupo que a gente está avaliando, mas a notificação que a gente tem que fazer frente às autoridades. Então, tem doenças que precisam ser notificadas, né, que são de notificação compulsória, e também a nossa obrigação, né, principalmente como farmacêutico, mas não que outros profissionais também não tenham essa, né, não contribuem dessa obrigação, mas fazer notificações de farmacovigilância, por conta de baixa eficácia ou ineficácia de medicamento. Mas na minha carreira o que mais marcou foi essa questão da tuberculose, que teve numa comunidade de uma UBS que eu trabalhava. E foi um trabalho, assim, muito árduo, assim, demorou uns meses pra gente conseguir conscientizar, fazer todo mundo entrar em tratamento. E é muito delicado, porque é uma doença que, após ali alguns dias, né, de tratamento, com a medicação correta, já não tem mais risco de transmissão. Só que fazer, né, com que o paciente tenha a adesão ao tratamento é muito complicado. Porque ele tem que fazer um acompanhamento depois junto na UBS. Então, as pessoas elas não têm consciência do quão importante é aquilo. Então, eu preciso trabalhar, eu tenho uma outra atividade para fazer. Então, às vezes a falta, né, de conhecimento da gravidade da situação dificulta muito a efetividade ali do tratamento. O tratamento ele é muito eficaz, só que também depende da adesão do paciente, então isso dificulta bastante.
Como você lida com a subnotificação de reações adversas a medicamentos ou doenças? Ótimo. Olha, a subnotificação, ela é um problema que ela traz um impacto para todos os profissionais em geral. A partir do momento que eu não tenho, né, números que representem, né, a nossa realidade, nós vamos ter ali informações que não submetem ou não despertam, muitas das vezes, a importância em determinado assunto. Então, subnotificação de ineficácia, por exemplo, de algum medicamento, de algum contraceptivo, ou subnotificação, por exemplo, da ineficácia de um medicamento para asma ou bronquiolite, né? Então, qualquer, na verdade, né, tratamento terapêutico, quando não tem uma eficácia garantida, a gente tem que entender o porquê. Só que se eu não sei que está tendo essa ineficácia porque não está sendo notificado, como que eu vou, né, despertar a importância de fazer um estudo investigacional para avaliar o que está acontecendo? Né? Então, é um impacto assim, muito doloroso ali, né, terapeuticamente falando, porque às vezes nós temos recursos, nós temos meios para investigar e tentar, né, trazer melhorias frente àquele tratamento, mas isso não é feito porque nós não temos a informação do que está acontecendo, porque ninguém está notificando. E isso não é só uma questão de comunidade, de mim ou de qualquer um de vocês como paciente que tem que notificar, putz, eu tomei isso e me deu uma dor de cabeça, tem que notificar. Por que está dando dor de cabeça depois que você tomou isso? Ah, eu tomei tal medicação que era para tratar a inflamação na minha unha e minha unha continua inflamada. Tem que notificar, você tem que pegar, ligar no número que está na caixinha, no saque, está na caixinha da medicação que você tomou. Olha, o médico prescreveu essa medicação para tratar isso, eu tomei conforme a orientação médica e não melhorou. É simples, às vezes é até besta, né? Às vezes você fala assim, não, imagina que eu vou notificar isso, mas é muito importante. É muito importante. E a gente está dando exemplos assim, exemplos não verídicos, assim, não reais, mas só para a gente entender que são situações pequenas que às vezes a gente tira a importância, mas às vezes pode ser mais importante do que a gente imagina. E aí pensa isso, por exemplo, dentro de um hospital. Quando eu não faço a notificação, por exemplo, da ineficácia de um anestésico intratecal, que não já aconteceu comigo. O profissional anestesista, ele falou assim, olha, eu fiz um bloqueio intratecal com essa medicação e o paciente não bloqueou, o paciente ele não teve analgesia. E tem que notificar o laboratório. Tem que ligar, falar assim, olha, o profissional médico, ele relatou que fez o bloqueio e o paciente não teve a efetividade da analgesia. E isso é muito grave, porque é um procedimento cirúrgico que o paciente ia submeter. Né? Então, como que é aplicado um analgésico potente, né, para induzir uma sedação e analgesia e não fez efeito? Então, assim, só porque foi muito grave eu vou notificar, então a dorzinha de cabeça que me deu depois de tomar uma medicação para uma doença não tão grave, não, é menos importante? Não. A gente precisa notificar. O ideal é a gente notificar tudo, porque quando a gente começa a trabalhar com números, né, a gente consegue entender a importância. E aí um exemplo assim, né, mais claro. Quantos pacientes precisou fazer, né, um procedimento para, às vezes, só em um deles a medicação não fazer o efeito do bloqueio cirúrgico? Então, às vezes, pode ter sido uma situação, talvez, né, fisiológica daquele paciente. Às vezes, foi alguma situação específica daquele paciente que não teve ali a eficácia esperada. Mas a dor de cabeça daquela medicaçãozinha de uma doença não tão grave está tendo em mais de 10 mil pessoas. Então, o que é mais grave e o que é menos grave? Só que o que é menos grave ali no dia a dia, a gente não está notificando. Mas espera aí, olha só. Quando a gente traz números, a gente consegue ver ali a importância e a amplitude disso.
putz, isso aqui é só uma dor de cabeça, mas olha quantas pessoas estão tendo essa dor de cabeça. Sabia que às vezes uma coisa pequena, ela pode ser mais grave? Então, a gente vai depender muito, assim, do campo de visão que a gente está avaliando aquilo, da forma que a gente está enxergando aquilo. E para isso a gente precisa de notificação. É porque a gente não consegue saber, tipo, se outra pessoa também usou e teve esse problema. Então, a gente pode achar que é um caso isolado, tipo o que você falou da anestesia. Isso, mas a notificação, ela é justamente para isso. Ela justamente fala assim, olha, eu tomei e eu tive isso. O compilado e a parte investigacional, ela vai frente ao laboratório detentor daquele medicamento. E aí ele vai reunir os números. Porque, assim, a gente fica de mãos atadas. Eu estou aqui em tal cidade, em tal estado. Mas aquele lote foi distribuído no país inteiro. E olha o tamanho do nosso país. Sim. Né? Então, assim, a gente perde um pouco, né, essa amplitude de quantas pessoas tiveram acesso àquela mesma caixinha daquele mesmo lote. Então, a gente precisa fazer por nós. E os números, né, eles vão se somando ali nas notificações, e aí é quando traz ali a questão de alerta. Opa, peraí, a gente vai ter que dar uma atenção aqui, porque tem muitos casos. Tanto que o estudo clínico, né, que a gente conhece, fase 1, fase 2, fase 3. Fase 3 é, né, o estudo final para fazer o registro, né, de um produto e fazer com que ele possa ser vendido no mercado. E fala-se pouco da fase 4. A fase 4 é quando nós, né, como cidadãos, já estamos tomando aquela medicação. E esse estudo ele é feito através das notificações. Então, o que espera depois, né, que está todo mundo tomando aquela medicação? Com que frequência está tomando? Por quê? Né? Então, é muito importante que a gente alimente essa fase 4, porque a gente consegue trazer ali ao longo de alguns anos uma visibilidade e a realidade de fato daquele produto, daquele medicamento ali no mercado. Então, assim, olha, no estudo de fase 3, estimou que as reações adversas eram nessas proporções. Está lá descrito na bula. Só que no fase 4 vai ter que fazer uma atualização de bula, porque agora a gente viu que está tendo mais do que estava previsto no fase 3. Porque agora, fase 3 eu fiz com tantas mil pessoas. Agora eu tenho tantas centenas e milhares de notificação do país inteiro e eu tenho uma outra visão de número. De que forma os dados coletados por você impactam diretamente as políticas públicas de saúde? Hoje, nós, né, no SUS, quando a gente está trabalhando em frente pública, nós temos metas, né? Então, existem metas de notificação, existem metas em todas as frentes ali dos profissionais que a gente precisa atingir. O impacto ele é muito grande, porque o repasse, né, financeiro para fazer o investimento em novas terapias ou até ampliar, às vezes, né, a questão terapêutica na região, ele é feito de acordo com o aumento de casos. Então, se eu não trago números e eu mostro para você, olha, está aumentando os casos aqui na minha região para tratar tal doença, eu não vou conseguir justificar o aumento no meu pedido de compra daquela medicação, daquele tratamento. Mas por que você está aumentando o seu pedido dessa medicação? Porque está aumentando meus quadros dessa doença. Então, vai aumentar o número de prescrição e eu tenho que atender essa demanda. Mas está aumentando, você não me falou nada. Então, isso. Então, é um trabalho assim, é uma construção e um passo depende do outro. Então, eu preciso trazer esses números. Olha, o ano passado, quando começou a estação da gripe, né, que começa envolto ali do mês de maio para junho, já começa e se estende ali até meados de agosto, né, que é a época de frio, muita oscilação de temperatura, muita umidade no ar. Então, por exemplo, eu tive um aumento ali
de casos de ataque de agudização de asma, ou de bronquiolite infantil, ou de doenças infectos respiratórias, né? Então, aumento do nível do número de pneumonias comunitárias, né? Por conta dessa fragilidade do sistema respiratório por conta de condições climáticas. Então, a gente tem que entender, a região ao qual a gente trabalha é uma região periférica, como que é o saneamento básico, como que é a moradia, a estadia daquela população. Então, é uma área úmida que favorece ali ambientes úmidos com proliferação de fungos, onde aquela criança, ou aquele idoso, ou enfim, aquele adulto, ele dorme. É uma região, um ambiente muito úmido, né, que vai favorecer ali esse quadro infeccioso. Então, assim, tudo isso é um perfil epidemiológico que a gente tem que ter noção daquela região que a gente trabalha junto ao SUS. E a gente traz esse número assim, olha, está aumentando. No ano passado, tratamos tantas mil pessoas. Esse ano, a nossa estimativa é que a gente trate mais. Ah, mas por quê? Porque o ano passado a nossa comunidade tinha, por exemplo, 5 mil inscritos na UBS. Esse ano a gente tem 7 mil, porque aumentou o número de morador. Então, olha como a epidemiologia ela trabalha. A gente traz um dado de número de morador, só que a gente já tem que ter essa previsão que se eu aumento o número de moradores, eu estou tendo a chance de aumentar o meu número de casos. Né? Então, o trabalho ali de números e avaliação desses números é uma sistemática assim, muito minuciosa, porque a gente vai desde de um conceito básico de número de pessoas naquele bairro que está aumentando, porque construiu, sei lá, um condomínio de prédios novos e foi entregue, vai aumentar ali absurdamente a população daquela região, e a UBS vai ter que atender aquela demanda, porque é daquela região, eu não posso mandar um morador daquela região ir para outra UBS. Então, a gente tem que absorver, né, esses pacientes, e a gente tem que entender também que vai aumentar a minha gama de tratamento. Porque se eu tenho mais pessoas, eu tenho mais pessoas doentes. Como a farmacoepidemiologia ajuda a prever ou mitigar a escassez de medicamentos essenciais? Boa. Olha, mitigar é difícil, porque dificilmente a gente mitiga. Quando a gente fala que não tem, porque não tem mesmo. Você, olha, tá acabando. Quando a gente fala que tá acabando, já tá ali no limite. Mas a gente consegue prever justamente pelo número de casos. A gente consegue, né, ao longo dos anos, traçar um perfil de consumo de medicações específicas. E quando a gente fala hoje de medicações essenciais, nós falamos basicamente, segundo as diretrizes do SUS, tratamentos básicos, né, que é antihipertensivos, hipoglicemiantes, tratamento para dislipidemia. Então, é o básico ali que toda a UBS vai ter que oferecer para a sua população. E a gente consegue trazer essa estimativa, né, pelo histórico dos últimos anos, não vou nem falar meses, mas dos últimos anos. Então, a gente tem que traçar o crescimento populacional ali daquela região. E a gente tem que ficar muito de olho no número de gentrificação ali daquela sociedade. Então, hoje por exemplo, eu estou atuando em um bairro onde está havendo a construção de 3 grandes condomínios. Quando que isso vai ser entregue? A gente tem que começar a liberar alerta para a Secretaria de Saúde do município. Olha, a gente vai ter que começar a rever o orçamento, porque essas pessoas que vão vir morar aqui, elas vão ter que passar em alguma unidade de saúde ou no pronto-socorro da cidade em algum momento. Então, nós vamos ter um aumento do número de atendimento e, consequentemente, aumento do número de prescrição. Quais são as principais competências que o mercado exige hoje de um profissional dessa área? Olha, é bastante, mas o senso crítico e a capacidade analítica é muito importante. E quando a gente fala em senso crítico, sempre está questionando, mas o porquê disso? E a capacidade analítica que eu meio que direciono e se? Né? Então, hoje, para a gente trabalhar
com estimativas, né? Números a gente nunca vai conseguir trazer valores exatos. A gente sempre estima, a gente prevê, a gente tenta trazer uma previsão, né? Tá, vai ter o aumento da demanda de tal medicação. Agora vai diminuir. E isso é o nosso dia a dia, né? Tanto que no dia a dia, né, de uma gestão de estoque farmacêutico no hospital hoje, a gente tem lá a curva ABC, ABCD, que são os medicamentos, por exemplo, que saem muito, que saem não muito. E isso a gente muda. Então, por exemplo, em tais períodos do ano, tem medicamento que na minha unidade é classificado como B, mas ele vira A, porque é medicamento que naquela, né, fase do ano ali, naquela estação específica, a gente vai usar mais. Então, a gente tem que ter esse senso analítico de sempre estar conseguindo estar um passo à frente da situação e conseguindo ter essa visibilidade crítica. Tá, mas eu tô tendo essa perspecção, mas quais são os meus fatores que vão determinar isso? Eles podem realmente determinar isso ou não? Então, acho que essa avaliação analítica e essa avaliação crítica é o que mais vai favorecer um bom profissional nessa área. E que conselho você daria para um estudante que deseja ingressar na epidemiologia farmacêutica? E o que você aprendeu com essa matéria que você vai levar, assim, para sempre no seu dia a dia? Olha, eu lembro, quando eu fiz minha graduação, já faz bastante anos. Não vou nem entrar em questão aqui, mas faz bastante tempo. Eu fiz a disciplina de epidemiologia, eu tive epidemiologia 1 e 2. E ela foi entre o segundo e o terceiro semestre, foi bem no comecinho da graduação. E não fazia muito sentido, realmente, assim, pra mim. Mas eu falo que, assim, a gente não ingressa na área de epidemiologia, a gente agrega a epidemiologia na onde a gente está trabalhando. Então, você pode ser um farmacêutico, por exemplo, numa drogaria. E você consegue ali, né, junto ao dono ou ao gerente da unidade, trazer um perfil epidemiológico. Olha, estamos entrando em tal mês. E não é melhor a gente comprar em maior quantidade tal medicação porque vai aumentar o uso? Isso é uma avaliação epidemiológica, né? A gente já está prevendo, né, que vai aumentar o uso por conta das condições climáticas ali que a gente vai passar e vai trazer ali o acometimento ali de muitas pessoas. Então, independente da frente, né, da área que você está atuando, mas a gente consegue sim fazer essa avaliação. Então, a gente atuar, né, com essa frente ali de números e de, né, trazer essa perspectiva de previsão e tudo mais, e do impacto de alguma situação específica naquele grupo que a gente está se propondo atuar, ele vai além da área que você está atuando, ele vai muito da sua essência, do seu compromisso profissional mesmo junto à sociedade. O profissional farmacêutico, ele é muito visto pela sociedade por conta da drogaria, né? É a primeira porta de fácil acesso da sociedade em um ambiente de saúde. Então, passa ali na farmácia, fala com o farmacêutico. É o primeiro acesso, principalmente o pessoal mais antigo, né? As pessoas mais antigas, elas têm, né, essa adesão muito grande. E então, assim, outras áreas acaba sendo um pouco mitigada, né? Pouco vista, a gente fica um pouco nos bastidores. Mas o impacto do trabalho que a gente faz, ele é muito grande. Sim. Ele é muito grande. Na verdade, quando você diz que, principalmente as pessoas mais velhas, talvez seja... eles veem o farmacêutico como, talvez, entre aspas, como médico, né? Na antiguidade... Isso, seja... porque antigamente era escasso, né? O número de UBS, o número de hospitais. Então, as pessoas que moravam mais para o interior tinha acesso de locomoção, não tinha transporte público, né, fácil. Então, era muito difícil se deslocar até
um ambiente hospitalar para ser atendido pelo profissional médico. Mas às vezes tinha a drogaria ali do bairro, aquela drogaria da cidade, onde tinha um profissional que, né, conseguia trazer algumas orientações básicas. Então, entre não ir ou ir naquele profissional que vai trazer orientações, né, por mínimos que elas poderiam ser, eu vou ali. Então, trouxe, né, construiu essa confiança, esse laço entre a sociedade e o profissional, porque ele estava próximo. Hoje, a gente consegue ter, né, na maioria das cidades, né, a gente não pode generalizar, que tem muitas cidades que ainda têm essa dificuldade de acesso ao profissional médico, mas a gente consegue trazer que esse vínculo, né, entre a sociedade e o profissional farmacêutico, ele é de muitos anos, né? E hoje, ainda assim, tem muitos pacientes que às vezes vão até o profissional médico e às vezes não tira dúvida ali com o profissional médico. Ele chega na farmácia e pergunta, mas por que o médico passou isso? Tá certo, verdade. Como que eu vou tomar isso daqui? É verdade. Tá certo, esse é o horário que eu vou tomar, né? Ou seja, tá tendo talvez uma confiança maior em você que está vendendo o remédio, né, o medicamento, do que mesmo no médico que prescreveu a receita. Não vou nem falar confiança, mas talvez essa intimidade. Intimidade, exatamente. Isso, Essa... Acaba sendo mais íntimo, porque está mais próximo, né? Eu passo na frente da farmácia todo dia. Hoje eu passei para comprar uma dipirona, amanhã eu passei para comprar uma água. Então tem essa proximidade, então se acaba, né, se familiarizando, então a gente cria essa confiança do que eu ir em um profissional, que eu só vi ele naquele momento. É um profissional que culturalmente impõe muito respeito ali, né, frente à sociedade, então cria-se, né, aquele bloqueio. Não vou perguntar, porque ele vai ser grosso comigo, vai ser mal educado, né? Nossa, mas ele nem olhou na minha cara, às vezes, né? Às vezes ele tá concentrado ali escrevendo, fazendo uma evolução, fazendo a prescrição. Então, assim, essa intimidade faz com que muitas das pessoas se sintam mais confortável em fazer algumas perguntas, né? Então, é muito gratificante isso, né? Ter essa responsabilidade para fazer esse nível de orientação. Sim. A professora comentou com a gente que o crescimento de farmacêuticos clínicos nas drogarias estava avalanchando, né? Está crescendo porque as pessoas conseguem fazer essa consulta com eles lá, tipo, passar com eles, ver a evolução. E tem isso muito. Ela falou que numa drogaria o gerente ele quer vender, mas o farmacêutico tá lá para ver se isso realmente é viável, tipo, pro paciente, ajuda ele a tomar corretamente. Ela falou também pra gente, ela citou que tem muita drogaria fazendo, tipo, monta a caixa de remédios com horário e tal, coisas assim para as pessoas. Isso tá crescendo bastante. Sim, o serviço farmacêutico, né, hoje ele tá crescendo muito nas drogarias. Existe essa briga, né, muito grande entre os donos da drogaria, porque não é um comércio, né, junto ao profissional farmacêutico que detém ali da responsabilidade técnica de tudo que é vendido ali naquela unidade. Então, tem ainda muito atrito, né, entre ofertar um produto ao qual aquele paciente realmente não precisa, né? Mesmo, mas é um medicamento isento de prescrição. Tá, mas não precisa, né? Mas eu preciso vender. Mas o meu paciente né, não precisa disso, porque o profissional farmacêutico ele vai ter essa visão técnica. Para que eu vou submeter o meu paciente a tomar uma medicação sendo que ele não precisa? Né? O impacto fisiológico é muito grande. Uma medicação, sabe, um comprimido, uma cápsula, alguma coisa, metabolismo, primeira passagem, sabe, excreção. Então, assim, eu tenho uma lesão fisiológica naquilo. Então, é muito sensível esse laço. Mas está crescendo muito, né, dentro das drogarias hoje a questão do consultório farmacêutico. E aí é onde que teve, né, esse boom aí de farmacêuticos clínicos nas drogarias para ajudar, né, na conciliação medicamentosa, orientação de horário, né, fazer algumas adequações, não da prescrição, mas do horário daquela medicação que foi prescrita, né? Então, às vezes, um médico ele fez uma prescrição e aí talvez ele não tenha deixado claro, por exemplo, que é para tomar, por exemplo, uma simvastatina, por exemplo, à noite.
E às vezes o paciente falou assim, vou tomar uma vez ao dia, vou tomar tudo de manhã. Sim. Né? A gente sabe que nessa situação específica, a gente tem uma melhor resposta terapêutica se tomar à noite. Então o farmacêutico, ele olha, o médico falou para você tomar uma vez ao dia, você está tomando de manhã, vamos tomar à noite? A gente não está mudando a prescrição médica, nós não estamos alterando absolutamente nada. Nós estamos adequando o melhor horário. Né? Então, o farmacêutico clínico, ele é muito bom deixar claro que ele tem que ser visto como um coadjuvante, não só na adesão terapêutica, mas na eficácia terapêutica, né? Nos resultados que aquela medicação vai trazer junto com o paciente. Tá? O paciente está tomando, por exemplo, uma levotiroxina à tarde, porque ele acorda, né, de acordo com a rotina de vida dele, ele acorda 11 horas da manhã. Mas o médico falou para tomar às 6 da manhã. Só que às 6 da manhã é o horário que ele está indo dormir. Se ele trabalha à noite e ele chega às 5 em casa, às 6 da manhã ele está indo dormir. E ele acabou de comer. Só que não é o horário. É o estado fisiológico que o meu paciente tem que estar em jejum. Então, se ele comeu às 5 da manhã para dormir às 6 porque ele trabalha à noite, e ele acorda às 11, é o horário que ele está com um esvaziamento gástrico ok, e eu preciso daquele esvaziamento gástrico da medicação para ela ter uma boa absorção naquela condição. Então, sim, nesse paciente, o mais adequado é tomar às 11. Né? Então, às vezes, a gente confunde muito, né? A medicação tem que tomar nesse horário. Calma. Vamos entender a rotina desse paciente. Né? Como que é a sua rotina? Que horas você acorda? Que horas você vai dormir? O que você faz? Sim. Né? Porque às vezes não é às 6 horas da manhã que a medicação é às 6 horas. Vou ter uma boa absorção agora. Não, é a condição fisiológica, né, que aquele indivíduo ele tem que estar para favorecer aquela absorção. A menos que seja, só voltando um pouquinho, um horário estipulado, por exemplo, de 8 em 8 horas, de 12 em 12 horas, né? Isso, aí amarra, porque aí tem que seguir, a gente vai estabelecer um horário e a gente vai tentar não oscilar ali para cumprir ali aquela posologia. Então, assim, o farmacêutico clínico, ele tá muito atento, né, nesses detalhezinhos que, às vezes, durante a consulta, às vezes é tão rápido, né, porque tem muitos pacientes para serem atendidos, que talvez o médico, às vezes, não consegue dar essa atenção, né? E aí, na drogaria, o profissional, ele consegue, né, ter um pouco mais de tempo para conseguir trazer essa atenção e ajudar, né, nessa efetividade. Tá certo. Da minha parte, eu não me apresentei assim que eu comecei, né? Nós começamos a entrevista, mas meu nome é Iracema. Muito obrigada, Hugo. Da minha parte, quero agradecer pela sua presença, né? Por estar aqui fazendo esse podcast com a gente. E acredito que as meninas também têm os seus agradecimentos, de certa forma, individual. Sim, obrigada por disponibilizar o seu tempo e passar pra gente o que você sabe, né? Porque é muito legal isso de quanto mais a gente sabe, mais a gente pode passar pro próximo e dividir isso com o próximo. Compartilhar, né? Eu que agradeço o convite e poder participar. Espero ali, né, com muita sinceridade, ter trazido uma clareza ali da minha rotina. Então, é muito bom ressalvar que cada profissional ele tem vivências diferentes, eles têm experiências diferentes de acordo ali com onde ele trabalha, às vezes mesmo sendo da mesma área de atuação, mas ele vai ter outras vivências, outras experiências. Então, é um aprendizado contínuo, assim, durante toda a nossa trajetória profissional. Eu espero ter trazido aí um pouquinho da essência aí de cada frente, tanto da parte hospitalar quanto da parte da pesquisa. Desejo sucesso a todos vocês. Vocês têm uma pequena jornada aí pela frente de muito estudo e não desistam, vocês não vão se arrepender. E o que eu posso deixar como sugestão assim para vocês é que dias difíceis sempre vai existir e sempre vai ser um pior que o outro. Nunca vai ser mais fácil, mas é uma construção. Todos os dias que a gente acaba fazendo profissionalmente. Então, a gente tem muitas dificuldades com o mercado de trabalho, muitas dificuldades na execução das nossas atividades. E o que vai tornar a gente um profissional de excelência
é justamente a força e o nosso engajamento, né, no nosso dia a dia. Então, né, se esforcem para vocês conseguirem sempre se humanizarem em tudo que vocês vão fazer. Não se capitalizem de uma forma egocêntrica, né? Claro que a gente está atrás de uma profissão, nós queremos ali ter uma formação, ter uma estabilidade profissional, né? Nós temos ali nossos compromissos familiares, mas acho que muito além disso é o que nós estamos fazendo, e a gente sempre está fazendo pelo outro. Então, é muito delicado, assim, as nossas atividades, né, e o impacto que elas podem trazer junto à sociedade ou ao próximo. Mas desejo sucesso, e eu tenho certeza que vocês vão ser excelentes profissionais nessa jornada, e com certeza eu encontrarei vocês aí nas trajetórias profissionais, não tenho dúvidas, porque o mercado profissional, ele é minúsculo, por mais incrível que pareça, e a gente acaba sempre se encontrando aí quando a gente menos espera. Sim, muito obrigada. Obrigada, viu? Obrigado. Por tudo.